Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e o programa Atual Chique está encerrando a sua temporada agro, com uma entrevista especial sobre holding rural. Nosso convidado, o Dr. Silvio de Oliveira. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. No Atual Chique dessa semana, vamos falar sobre um assunto que está muito em evidência, a holding familiar. Para isso, convidamos o Dr. Silvio de Oliveira para nos explicar sobre esse assunto. Tudo bem, Dr. Silvio? Tudo bem, Dani, com você? É um prazer tê-lo aqui com a gente. O Dr. Silvio é advogado em São Paulo e veio falar um pouco para a gente sobre a holding familiar, né, Dr. Silvio, que está muito em evidência esse assunto. É verdade. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de participar aqui no Atual Chique e vamos ver se a gente consegue deixar mais ou menos esclarecido a respeito do tema. Que é bom saber das novidades, né? O Atual Chique tem essa missão, levar as novidades e conteúdos úteis para vocês. Isso. Olha, a holding familiar, né, é uma opção que os empreendedores têm para resolver assuntos da área de família, da área de sucessões e também a redução da carga tributária, né? Funciona mais ou menos assim, digamos que a empresa ela possua um CNPJ, ela tenha uma atividade e, no entanto, por alguma razão, ela queira reduzir a carga tributária. Então, ela é uma opção para essa atividade ter um resultado melhor. Essa é uma das razões, então, para abrir uma holding. Isso, uma das razões seria a parte tributária. Mas né? Ela não é somente isso. Na verdade, ela também trata assuntos ligados ao direito de família. Se você observar bem, os sócios são casados, muitas vezes possuem filhos. Esses filhos podem se casar e, dependendo do regime de casamento, gera impactos na direção daquela sociedade. Então, quando se elabora uma holding, já pode se prever certas situações no intuito de preservar a atividade. Então, assim, também do ponto de vista do direito de família, é importante fazer essa adaptação. Fora o direito de família, também passa pela holding a questão da sucessão. É um assunto que ninguém gosta de falar, né, doutor Silvio? O brasileiro não é muito assim, chegado a esses assuntos, né? Mas é uma realidade que deve ser considerada, porque muitas vezes a atividade empresarial está assim, de longa data, mas por uma razão dessa, e por conta de não dispor o contrato social a esse respeito, então a atividade corre o risco de terminar em pouco tempo, ao passo que, se estabelecer cláusulas ali na elaboração do contrato da holding, também é um ponto que já fica definido, tendo em vista a manutenção da atividade empresarial. Acaba sendo um planejamento, né? Que ninguém sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 20 anos. Pode ser que nada aconteça, mas pode ser que tudo aconteça, né? É verdade, né? Pode ser 10 anos, pode ser 10 minutos. Pode ser. Tudo é muito rápido, né? Dizem, o Benjamin Franklin, não é dele essa frase, mas ele diz assim, olha, só tem duas coisas certas no mundo: a morte e o pagamento do tributo, que é o imposto, né? Então, tendo em vista essa certeza, nós podemos, então, trabalhar com ela para melhorar a situação de quem vai tocar o negócio que está ficando. E ainda falando de impostos, quais são os efeitos tributários da holding? Olha, a holding ela pode ser constituída
dentro de alguns regimes tributários previstos na legislação. Nós temos o Simples Nacional, nós temos o regime do lucro presumido, do lucro real, né? E o melhor regime é aquele que se enquadra na situação daquela atividade. Então é necessário fazer um diagnóstico, observar toda a atividade desenvolvida por aquele empreendimento e, mediante o resultado desse diagnóstico, a gente operar de acordo com o regime que melhor dará o resultado econômico para aquela empresa. No caso, uma pessoa física que possui imóveis para alocação, ela pode abrir uma holding? Pode abrir uma holding sem problema nenhum. Aí seria uma tributação menor, né? A tributação seria bem menor, porque a tributação da pessoa física, ela vai de 7,5% a 27,5%. Ela é progressiva, uma tabela progressiva, né? Ao passo que o imposto de renda da pessoa jurídica é 15% mais 10% do que ultrapassar os R$60 mil mensais. Mas é sobre o resultado. Isso significa que é muito mais barato, muito mais em conta, muito menos impactante do que a tributação da pessoa física. E uma forma legal, né? Totalmente legal. É o que a gente chama, né, de planejamento tributário. Planejamento tributário. Tudo na vida precisa de planejamento, né? Tudo, né? E a indicação de profissionais bons, né? Se você tem um contador bom, um advogado bom, ele vai te orientar a fazer esse procedimento. Inclusive, a holding, ela é um trabalho feito de duas mãos. O advogado e o contador. Porque o contador é indispensável na elaboração do contrato, na confecção, nos protocolos perante os órgãos competentes. E também, e sobretudo, para fazer esse diagnóstico comparativo entre os regimes, destacando o que está sendo utilizado ali. Porque, numa situação específica, possa ser que aquele regime que está sendo utilizado, para aquela situação, é o melhor. Então, assim, não faz sentido trocar, né? Sim. Time que está ganhando não se mexe, né? Não adianta você falar assim, não, eu quero mudar porque tá todo mundo falando dessa holding, mas para você não é interessante, né? Isso. Nós temos que ser honestos ao ponto de dizer, olha, você está no melhor regime, embora não tenha feito nenhum tipo de diagnóstico, de estudo, de planejamento, por uma questão ou outra, você está no melhor regime. E qual é o momento certo de criar uma holding? Holding, ela tem também um outro viés, que é sobre proteção patrimonial. Porque nós sabemos que os empresários, todos os bens dos empresários estão sujeitos, não em regra, mas excepcionalmente a responder pela dívida da empresa. Nós chamamos isso de desconsideração da pessoa jurídica, né? E sabemos também que a empresa, ela assume todos os riscos do negócio. O negócio é igual a risco, né? Os bens da pessoa física se comunicam com a empresa. Isso aí, os bens da pessoa física servirão de garantia para o pagamento de débitos da pessoa jurídica. Então, num ponto de vista de proteção do patrimônio, é interessante. Agora, que nem você falou, em que momento que a gente pode fazer isso? Qual é o momento oportuno? O momento oportuno deve ser verificado quando aquela pessoa natural, proprietária dos bens, não possui ações judiciais contra ela. E nem débitos também, né? Porque, do contrário, isso pode configurar uma fraude. E aí a holding não vai resolver essa situação, porque vai ser identificada a fraude, vai ser anulada todas as vendas, toda aquela confecção de contratos, para que os bens voltem para o patrimônio do antigo dono e ele responda pelas dívidas da empresa. Então não adianta você querer fazer isso para fazer alguma fraude, né? Tem que ser oportuno, correto, lícito, tudo conforme a legislação determina. É que as coisas certas, às vezes dá errado, imagina as erradas, né, doutor Silvio? Eu costumo dizer o seguinte, que começa errado, certamente vai ser conclusão errada. Tudo tem que ter uma sequência correta, procurar um profissional também equilibrado, né? Sim.
Porque às vezes você procura um profissional que você fala, nossa, mas isso tá estranho, né? É verdade, porque às vezes a gente, né, vê algumas situações. Mas assim, se naquele momento não é oportuno, o que a gente poderia fazer? Resolver essas pendências e aí sim poder fazer corretamente, licitamente, a constituição da holding, que não haverá problema algum. Entendeu? Doutor Silvio, a gente vai dar um rápido intervalo agora e voltamos já já com mais essa novidade para você, holding familiar. Não saiam daí. Agora a novidade especial da Brasil Bens. O sonho do carro novo, sem juros e sem entrada. Com o consórcio Itaú tem como. Aproveite as menores parcelas a partir de R$ 190. Quem faz conta, faz um consórcio Itaú com a Brasil Bens. Você pode utilizar para comprar um carro novo, comprar um carro usado, trocar seu carro usado fazendo o upgrade. Muita facilidade e confiança para você conquistar seu carro novo. Confira todas as ofertas nos nossos grupos disponíveis no Itaú com seu consultor de vendas da Brasil Bens. Além do sorteio mensal, é possível dar lance para ampliar a chance de ser contemplado. Com parcelas a partir de R$ 190. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados e dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. A vida é muito curta para você não se amar. Faça uma cirurgia plástica e aumente a sua autoestima. Fique de bem com seu corpo, faça sua avaliação e fique pronta para o verão. A Brasil Bens, por meio do consórcio de serviços, adquiriu parcerias com administradoras, disponibilizando ferramentas de crédito para tornar seu desejo realidade de forma econômica e sem entrada. Contrate seu consórcio com a Brasil Bens e realize seu sonho de prótese de silicone, cirurgia bariátrica, lipoaspiração, sorriso perfeito, com parcelas a partir de R$ 225. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Voltando com a Atual Chique, estamos conversando com o Dr. Silvio de Oliveira, falando sobre holding familiar. Estamos falando sobre as vantagens de você abrir uma holding na parte de impostos, né, Dr. Silvio? A tributação é menor e outros benefícios que a gente já falou. E agora a gente vai falar um pouco para o produtor rural também. Quais são as vantagens da abertura dessa holding? Ok. A holding, que tradicionalmente costuma se chamar holding rural, né? Não tem diferença alguma da holding familiar. Então ela segue os mesmos parâmetros da constituição de uma holding feita na área urbana, digamos assim. Sim. Então verifica-se a situação ali do agricultor ou do produtor rural, né? E olhando para os impostos que incidem sobre a atividade rural que ele desenvolve. O que nós observamos, muitas vezes, é que o produtor rural atua muito em nível de família. Então ele usa o CPF da esposa, o CPF próprio, o CPF dos filhos, muitas vezes, para partilhar, pulverizar o faturamento daquela produção. E em algumas situações é vantajoso, né? Porque feitas todas os cálculos, o que incide, o que não incide, o que pode ser aproveitado, o que pode ser descontado, os benefícios tributários, e chega-se num resultado que é vantajoso. Ao passo que, se não fizermos um estudo, um diagnóstico para verificar a situação, podemos estar andando assim, meio que no escuro, né? E feito esse diagnóstico, chegarmos ao entendimento de que é melhor para aquela situação específica
para aquele produtor rural específico, naquela situação específica, a elaboração, a constituição de uma holding rural, excelente. Isso tudo é demonstrado através de parâmetros contábeis, números finais, resultado, para que o produtor rural não tome essa decisão movido somente por um momento de emoção, né? Mas sim verificando realmente o resultado daquela decisão que ele virá a tomar. É que a gente percebe a redução na tributação, a facilidade para a compra de um automóvel mesmo. Você tem um CNPJ, é uma empresa, com certeza também terá esse desconto em maquinária agrícola, né? Todo esse procedimento. Pelo que a gente observa no mercado, empresa para empresa é um outro tratamento. Créditos, né, também. Para finalidade de crédito, né? Porque a empresa vai ter os seus balanços, os seus demonstrativos, uma contabilidade diferenciada, uma contabilidade mais aprofundada, profissionalizada, digamos assim, né? Então, certamente abre um leque maior de opções de crédito e de compras de material, até importação também fica até melhor, dependendo da situação. É vantajoso adquirir por via de importação maquinário, alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo que observando cada caso, sendo viável a constituição da holding, é uma boa opção para o produtor rural. Pelo nosso bate-papo aqui, eu estou percebendo que a holding veio para facilitar mesmo a vida, né, das pessoas. Até no caso da sucessão, da proteção do patrimônio. Com certeza, a questão da sucessão, ela também se resolve na holding, né? Não que isso não possa ser feito através de mas teremos que ter realmente o contrato, né? Mas não assim, do ponto de vista do produtor rural que trabalha pessoa física, pessoa natural, ele tem também a opção de fazer o testamento, né? É que o testamento pode ser alterado a qualquer momento também, né? Mas na questão da holding, ela resolve essa situação porque ela discorre a respeito de quem vai ficar com as cotas, quem será o gerente ou o administrador, quem será aquele que vai tomar conta de tal situação, de tal departamento. Então é possível você deixar em ordem para que aquela atividade não sofra os efeitos de um eventual falecimento de quem tomava conta mesmo do negócio. E depois, no caso da holding, só me corrija se eu estiver errado, não precisa fazer um inventário, porque já está tudo descrito no contrato. Exatamente. E aí gera um benefício de não incidência tributária, né? Na época que vier o falecimento, já está resolvida essa questão. Não tem aqueles impostos, né? Não tem o ITCMD do falecimento. Terá o ITCMD da constituição da holding, dependendo dos valores, por conta da doação das cotas, né? Mas você certamente evitará honorários advocatícios do inventário. Com certeza vai ter uma redução de custos, né? Redução de custos. E também tem uma multa, né? Aqui em São Paulo, tem 60 dias para completar o inventário. As pessoas às vezes estão ainda no luto pelo acontecido, não conseguem, e o Estado é implacável, ele cobra uma multa por conta disso. Então essa multa certamente não será paga, não será devida, né, na verdade. Os honorários advocatícios do inventário não serão devidos também, não será necessário, né? E então fica resolvida essa situação. E mais, aqui em São Paulo, o ITCMD é 4% a alíquota, mas existe um projeto de lei querendo elevar para 8%. Nossa, o dobro. Que justamente é o limite que a Constituição brasileira estabelece. Então, assim, os estados, eles podem legislar acerca de ITCMD limitados à alíquota de 8%. Então tem estado que é 4%, outro é 2%, outro é progressivo, outro é 6%. Em São Paulo é 4% por enquanto. Então assim, você está falando de oportunidade, né? Quem sabe essa é uma oportunidade. Em ordem, né, doutor Silvio? Que depois na hora que acontece, como a gente está falando aqui, às vezes a pessoa não tem cabeça para resolver, demora, daí aumenta os valores ainda, né? Isso, exatamente.
E evita de um testamento, né? Porque eu acho que é tão constrangedor você chamar um advogado para fazer o testamento, né? Olha, eu vou dispor aqui dos meus bens para quando eu partir dessa para melhor, né? É muito forte, né? Esse sentimento aí. Mas é cultura, né? É cultura. O americano faz isso, tranquilamente. O brasileiro já tem... E o americano também faz muito holding, né? Isso daí é um costume americano. Ali fazem holding para quem tem uma empresa de jardinagem. Porque o Estado americano, ele quer que os seus cidadãos tenham empresas, empreguem, girem o capital. Tanto que a tributação lá da pessoa física é maior do que a pessoa jurídica. É bem interessante, né? É interessante observar esses detalhes, né? E aí você falando de cláusulas que podem ser inseridas no contrato, sobretudo a questão do casamento. Do casamento. Né? Nós sabemos que existem alguns regimes de casamento. Um deles é o regime da comunhão universal de bens. Esse regime não é a regra atualmente. Não é tão usual mais, mas quando a minha mãe casou, todo mundo só casava assim. Era o usual. Era usual. Era usual. Mas atualmente o regime usual é o da comunhão parcial de bens. Ou seja, todos os bens que o casal conquistar durante o casamento é partilhado, né? Menos aqueles vindos por herança e os por doação particular. Mas o que acontece? Se eu quiser me casar pelo regime da comunhão universal, eu posso. Porque eu posso optar pelo regime que eu quiser. E se alguém se casar pelo regime da comunhão universal, todos os bens se comunicam. Se comunicam. E isso pode ser que seja ruim, pode ser que seja bom. Tem que avaliar. Mas para que não corra o risco de não ser uma situação que vá comprometer a atividade daquela empresa, sugere-se que os bens não se comuniquem. Pelo menos essas cotas sociais da holding não se comuniquem. Então nós inseriríamos cláusulas de incomunicabilidade. Né? E se for ainda do interesse daquele que está constituindo a holding, poderíamos inserir mais duas cláusulas, que é da impenhorabilidade e da inalienabilidade. Também seria uma segurança para o sócio que está recebendo aquelas cotas. Doutor Silvio, então a holding ela é uma proteção total do patrimônio? Sim, ela é uma proteção total do patrimônio, mas nós temos que ser honestos para dizer que, assim, mesmo sendo uma proteção total, dependendo de como ela foi constituída, essa proteção ela pode ser relativa. Daí a importância de verificar o momento que é feita, as razões pelas quais ela é feita e a forma de ser feita. Né? Considerando essas três situações, é bem provável que ela não sofra nenhum tipo de ataque, né? E, portanto, ela vai ser uma proteção total. Tudo tem que ser bem feito, né, doutor Silvio? Na vida tem que ser tudo bem feito, né? Você faz, lê de novo, lê a mesma vez, né? Isso. Para ver se não passou nada. Exatamente. Quem faz, depois pede para outro revisar, não tenha dúvidas, esclareça todas as dúvidas e faça uma coisa consciente, né? A fim de que tudo dê certo. É que você está pensando na proteção da sua família, de uma vida toda, né? De uma vida toda de trabalho. E pode ser bem organizado ali, pensando até depois da morte, que seria no caso aí da inventariar os bens, né? Que é difícil. Inclusive, eu estava comentando com você a respeito desse tempo da pandemia, né? Muitos empresários, infelizmente, faleceram e o negócio não tinha como continuar. Eu sei de um caso em que aconteceu, não foi por conta da pandemia, mas eram 3 sócios. E aquele que cuidava da sociedade, que era o administrador, veio a falecer. E os outros 2 que não cuidavam, não tinha como dar andamento àquele negócio. E foi, então, um trabalho muito grande para trazer a solução para esse problema. O que a gente pode já resolver com a holding, né? Porque
nada obstante a morte aconteça, a gente pode prever algumas situações para que a manutenção da atividade seja protegida. E seja continuado a empresa, né? Não tenha que parar ou passar por alguma reestruturação, né? Sim. Porque na pandemia muitas pessoas morreram assim, muito jovens, né? Sim. Pessoas de inesperadamente, 30 e poucos anos, né? que nem pensavam no testamento, nem Nunca. fazia ideia de que ia acontecer, né, doutor Silvio? E é interessante que há pouco tempo que está terminando, né, a pandemia, muitos foram atrás para fazer testamentos, holdings, e agora já deu uma esfriadinha, sabe? Porque é interessante esse evento, né? Esse fenômeno. As coisas esquentam e esfriam, Mas a gente tem que fazer as coisas quando tá tudo bem, né? É melhor fazer quando tá frio, tudo né? Tudo bem, tranquilo, então vamos resolver esse assunto que é meio chatinho, né? Doutor Silvio, eu queria agradecer a sua presença aqui no Atual Chique, e com certeza o doutor Silvio vai voltar para nos falar sobre mais assuntos que faz parte do nosso dia a dia, né, doutor Silvio? É verdade. Porque o direito faz parte, a gente vive no direito. O direito é como a gente costuma falar, ele está desde o nascimento até o falecimento da pessoa natural e da pessoa jurídica. É isso mesmo. Muitos usam contadores para constituir uma empresa. Isso não está errado, mas talvez em certas situações seria melhor o complemento da parte jurídica nesse contrato. E não fazer nada sem constar um advogado. Sim, talvez numa outra oportunidade a gente possa falar das cláusulas contratuais, da constituição do contrato social de uma empresa. Vamos sim. Tá bem? Muito obrigado também pela oportunidade mais uma vez. A Brasil Bens Consórcios tem opção de crédito no agronegócio. Com o setor agrícola enfrentando suspensão das linhas de financiamento, somado à redução de subsídios do governo, os sucessivos aumentos da taxa Selic encareceram outros tipos de financiamento, restringindo o acesso ao crédito pelo setor. O consórcio vem como opção para o agronegócio, podendo ser usado para compras programadas de maquinário agrícola, colheitadeira, trator, semeadeira, caminhões, caminhonetes e até consórcio para semoventes. Atendemos também energia fotovoltaica, placa solar. Além disso, o setor pode se beneficiar da modalidade usando cotas do segmento de imóveis para a compra de terras, construção ou reforma das sedes das fazendas. Brasil Bens, tudo em um único lugar. O programa está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre lá no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie,